A gente tinha falado aqui, né, dessa medida impopular tomada pelo Ministério da Fazenda, mas absolutamente importante para cumprir uma lei que existe. Então, tem uma lei que diz o seguinte: acima de $50, né, o que tiver de comércio eletrônico tem que ser taxado em 60%. E essa lei, algumas empresas cumpriam, né, e outras empresas não cumpriam. E essas empresas que não cumpriam, primeiro competiam em desigualdade de condições com as empresas que cumpriam, né? Em segundo lugar, isso é extremamente danoso para a indústria nacional. E se tem lei, independente de qualquer coisa, eu gosto, tu não gosta, agora, se tem uma lei, a lei tem que ser cumprida. Eu até falei assim, tudo bem, vocês não precisam concordar comigo. Quer deixar o seguinte, no Brasil a gente não produz nada. Não produz nada, vamos comprar tudo lá de fora que é mais barato. Né? Tem até uma turma ali do papo neoliberal que vamos comprar tudo lá de fora que é mais barato. Mó barato, você só tem que arranjar um dinheiro para comprar as coisas lá de fora. Se você não produzir nada aqui dentro, você não tem emprego. Ou senão tu vai procurar emprego lá na plantação de soja, porque a gente vira colônia de novo. Vira Brasil colônia. Aí você vai pegar lá os ciclos, primeiro tem o ciclo do pau-brasil, aí você tem depois o ciclo do açúcar, da mineração, do café, aí agora vai ser da soja, a gente continua um Brasil colônia até o ano 3050. Entendeu? Mas tudo bem. Só cuidado, porque no campo cada vez tem menos emprego também disponível. Latifúndio para exportação, bota máquina, então cada vez tem menos emprego. Então o que a gente tinha falado é o seguinte, olha, se é para não cumprir a lei, muda a lei. Agora, se existe uma lei, essa lei é o seguinte, está destruindo a indústria nacional e, além de destruir a indústria nacional, está beneficiando umas empresas em detrimento de outras. E a gente falava aqui porque a gente tem a coragem de falar o que a gente acha que tem que falar, mas a gente sabe de como é impopular. Eu falei no meu caso, mostrei lá de casa um aparelhinho que eu comprei, né, do AliExpress, que chegou semana passada, tem outro que eu estou esperando chegar, e é uma delícia comprar um negócio que vem baratinho. Quem é que não gosta? Comprar uma coisa que chega barato, né? E também tem um outro ponto que é importante falar, que é o seguinte, olha só, tem um monte de lei que não está sendo cumprida nos andares de cima também. E lei que não está sendo cumprida tem que ser corrigida. Todas elas. Mas primeiro corrige a outra, tem que ser corrigido tudo. Mas aí o ponto mais interessante que é o seguinte, porque não sei o que, etc. O que aconteceu? O governo chegou e falou assim, olha só, até $50 vai continuar, e aí é o seguinte, se mantiver até $50, a gente está falando, meu irmão, até R$250, entendeu? Por mês, não, por compra, por pessoa. Dá para comprar um monte de coisa, mas tu evita que as pessoas daqui a pouco estejam trazendo, sei lá, cara, liquidificador, um monte de coisa, que aí quebra tudo que tem aqui. Se não tem limite, aí pode trazer qualquer coisa, aí não tem competição, né? Aí o governo deu essa apertada. Quando deu essa apertada, o Ministério da Fazenda disse que ia cobrar. As empresas que estavam se dando bem chegaram e falaram assim, não, calma aí, vamos conversar. Vamos conversar porque, poxa, a gente não está aqui para atrapalhar, a gente está aqui para ajudar. A gente também tem interesse que no Brasil, poxa, o mercado consumidor seja cada vez mais forte. E a gente está aqui, quer mostrar para você um plano que a gente tem. O plano é de financiar a produção nacional para vocês poderem produzir aqui no Brasil e a gente não ter que trazer lá de fora. O plano é gerar empregos. O plano é a gente poder trazer tecnologia que tem lá fora para produzir essas coisas e vocês poderem ter essa tecnologia aqui. E aí, aqui, em resposta a Haddad, Shen anuncia a criação de 100 mil empregos no Brasil. Aí o ponto e é esse ponto que eu quero trazer hoje, turma. É esse ponto que eu quero trazer hoje. Vamos, de uma vez por todas, aprender um conceito básico. Sem conflito não tem mudança. Sem conflito não tem mudança. Se não tivesse conflito, a Shen não teria anunciado a geração de 100 mil empregos no Brasil e investimento de quase $1 bi. Se deixasse as coisas como estavam, não teria mudança. É por isso que quando, por exemplo, o MST pega e ocupa a terra, do MST, poxa, assim também não, né? Não, vai ocupar a terra. Poxa, por que o MST não fica lá produzindo o orgânicozinho dele para eu poder usar o boné e dizer que o MST é o maior produtor de arroz orgânico da América Latina e ficar bem com os meus amigos?
E o MST é o maior produtor de arroz orgânico da América Latina. Mas o ponto é o seguinte, meu irmão, a estrutura fundiária no Brasil, ela é um vexame. Ela é uma vergonha. O Brasil, a questão do Brasil não pode ser compreendida, já dizia Caio Prado, sem compreender a questão da terra. A gente chega com as capitanias, e até hoje a gente tem as capitanias, tem os coronéis, tem os grileiros de terras gigantes da União, nossas, que vão parar na mão dessa turma que hoje em dia usa para garimpo ou para simplesmente especular e não fazer nada na terra. Tem que ter conflito. Aí, quando tem conflito, aí a Suzano senta para conversar. Aí a outra de celulose senta para conversar. Aí a empresa que produz soja transgênica senta para conversar. Agora, o que é curioso é que antigamente a gente via uma esquerda, um campo progressista, que era o campo que abraçava o conflito, que era um campo que estava disposto a um conflito. Num país extremamente desigual, num país onde as injustiças saltam aos olhos de qualquer pessoa que vai dar uma volta na rua, num país onde as 5 pessoas mais ricas têm o mesmo patrimônio, a mesma riqueza acumulada de 100 milhões de pessoas que correspondem aos 50% mais pobres, as pessoas elas eram chamadas a esse conflito. E o campo progressista falava assim, olha só, a gente quer o conflito. Agora, veja bem, conflito não necessariamente significa violência. Teve alguma violência aqui? Teve quebra-quebra aqui? Teve alguém ameaçando de morte alguém aqui? Mas teve conflito. Teve conflito, teve embate, teve que sentar na mesa. Teve o momento onde a Shein falou assim, putz, se eu agora não ceder, eu vou perder. Se não tiver esse pensamento do, poxa, se eu não ceder, eu vou perder, ninguém cede. Me explica o seguinte, por que quem é rico nesse Brasil vai ceder alguma coisa? Por que quem é proprietário de terras nesse Brasil, de mega latifúndios, que não sabe nem de onde veio essas terras, porque veio do pai, veio do avô, veio do bisavô, do tataravô, e ninguém sabe de onde veio? Por que essas pessoas vão ceder alguma coisa? Por que as pessoas no Brasil que vivem de pensão do pai, do avô, não sei o quê, que um dia foi um militar, por que essas pessoas vão ceder alguma coisa? No Brasil, as pessoas que são as chamadas privilegiadas, que são as pessoas que herdam esse status de ter tudo sem merecer nada, essas pessoas, elas têm que ter medo de perder, e mais, tem até que perder, tem que perder os privilégios que têm. Mas enquanto elas não tiverem sequer o medo de perder, elas não vão ceder. Agora, o curioso é que o campo progressista que chamava para o conflito, repito, não necessariamente o conflito é violento, às vezes pode ser, mas não necessariamente, dá para buscar o conflito pacífico. Gandhi era o maior defensor que a gente viu, Martin Luther King também é um grande defensor do conflito pacífico, mas do conflito sim. Aliás, é uma das perguntas que eu faço para o Cornel West, na aula que a gente vai ter em maio. Eu falo, vem cá, e aí, como sem conflito resolver isso? Que tem gente que, não, calma, vamos sentar para conversar. E aí, o que aconteceu? Hoje, o campo progressista, a esquerda, virou, em boa parte dos temas, o campo da conciliação. Virou o campo da conciliação. Calma, não vamos sentar para conversar. Não, o Juscelino Filho fez tudo isso? Não, deixa. E para não parecer que eu estou falando só do governo, não. Outras pessoas famosas no campo progressista, no campo da esquerda, não, vamos sentar ali com um banqueiro, vamos ouvir, vamos conversar. Meu irmão, não tem conversa. Você primeiro põe a pressão, você primeiro põe o medo do cara perder o privilégio que ele tem. Injusto. Esse privilégio era injusto que essas empresas tinham, porque estavam fora da lei.
O privilégio que as pessoas no Brasil que acumulam muita terra, muito dinheiro, dinheiro na Suíça, Paulo Guedes, 10 milhões. Paulo Guedes ele falou, cara lavado, tem 10 milhões de dólares em paraíso fiscal. Ah, Paulo Guedes, não tem aquele meme do menininho que bota uma bermudinha, tem sei lá, um sapatênis, tem uma mãozinha assim? Aí fala, ah, Paulo Guedes, o senhor poderia trazer os seus 10 milhões de dólares para fortalecer a indústria nacional? Você acha que é assim que o Paulo Guedes vai trazer o dinheiro dele? Vou falar o seguinte, olha só, é o seguinte, dinheiro em paraíso fiscal agora vai ser taxado aqui no Brasil de uma maneira completamente diferente da que é hoje. Não tem mais moleza de levar o dinheiro para não pagar imposto. Porque se não colocar a pressão, meu irmão, não tem mudança. E a direita malandra, populista, a direita extremista, fundamentalista, bolsonarista, percebendo que essa turma, que é a turma que é machucada, que é ressentida, que tem aquela panela de pressão querendo explodir dentro, estava com uma esquerda conciliatória, o Bolsonaro viu ali, não é o Bolsonaro que viu, mas o campo da extrema-direita viu isso e falou assim, opa, vamos chamar para o conflito. Foi o que o Trump fez nos Estados Unidos. O trabalhador americano, o trabalhador de chão de fábrica americano, foi quem sustentou a vitória do Trump quando ele foi presidente americano. O trabalhador. Contra quem? Contra o sistema. Contra os ricos. Você consegue imaginar que o campo da direita ganhou esse discurso? E no Brasil ganhou também. Vai conversar com o trabalhador de chão de fábrica. Hoje em dia está ali dividido. Está dividido. O trabalhador de chão de fábrica tem um pedaço que acha o seguinte, porque eu quero enfrentar os políticos, eu quero enfrentar esses ricos no Brasil que não trabalham nada, é tudo uma mamata só. É o político junto com o dono da empresa, junto com o dono do banco. Você acha que quem vota em Bolsonaro gosta de dono de banco? Ele não sabe que o Bolsonaro está grudado com os donos de banco. Ele não sabe. Bolsonaro está, mas na cabeça dele, ele compra o discurso do Bolsonaro, que o Bolsonaro quer o conflito contra o sistema, que ele nem sabe direito quem é sistema. Só voltando para a história da Shein, olha a notícia que saiu ontem nos Estados Unidos. Põe aqui a notícia que saiu ontem nos Estados Unidos, no New York Times. New York Times. Bed Bath & Beyond files for bankruptcy. Quer dizer, essa loja, Bed Bath & Beyond, que quer dizer, aqui, ó, cama, banho e além, né? Brincando com 3 Bs ali, entra com pedido de falência. 360 lojas. 30 mil empregos diretos. E por que entrou com pedido de falência? Um dos principais motivos é centrada, assim, essa avalanche dos sites de e-commerce que chegaram de fora sem controle. Então, isso aqui são 30 mil empregos. Até junho vão fechar as 360 lojas. E diretos são 30 mil empregos. Imagina indiretos. Imagina indiretos. As pessoas que faziam entrega na loja, entendeu? Que, enfim, prestavam serviço ali de consultoria, a parte regulatória. Tem um monte de gente pendurada que perde emprego. Então, aqui, ó, é isso que a gente não quer que aconteça no Brasil. No final das contas, ficamos com a possibilidade ainda de importar até os 50 dólares, que manteve isso. Vamos aplicar a lei que não estava sendo aplicada acima de 50 dólares, não pega a população mais pobre, isso. E tem a promessa de gerar 100 mil empregos e investimentos de quase 1 bi. E aí a gente consegue fugir disso aqui, se continuar fazendo. Então o recado é o seguinte, galera. Tem que ter conflito. Sem conflito, um país como o Brasil não vai mudar. E vale a chamada, né? A chamada para a esquerda, para o campo progressista, que a gente não é o campo da conciliação. O campo progressista não é o campo da conciliação. A gente é o campo do conflito. Então não tenhamos medo do conflito com a Faria Lima, do conflito com os latifundiários, do conflito com o centrão político.
Não tenhamos medo do conflito. O conflito é o DNA da esquerda. O DNA da esquerda não é a conciliação. E se a gente não abraçar o conflito, a direita, que essa sim é a aliada à classe dominante, aos donos dos meios de produção, a quem massacra, explora, maltrata o povo e a terra brasileira, as florestas brasileiras, a fauna brasileira, tudo, essa turma vai conseguir ganhar de presente no colo de graça o discurso de que há antissistema. A gente não pode, já deu de presente, mas não pode deixar isso continuar assim. Temos que retomar essa propriedade de que nós somos aqueles dispostos ao conflito para mudar a realidade injusta desse país.